E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem PPL do ano de 2022 que fala pra gente o seguinte: na área de comunicações, a demanda por um grande volume de dados exige uma transmissão em alta frequência. Uma inovação nesse sentido foi o desenvolvimento da fibra ótica, que faz uso da luz como portadora de sinais. A fibra ótica é um meio de propagação da luz formada por duas camadas de vidro com índices de refração diferentes. Considere que a camada externa da fibra apresente o índice de refração N2 e a camada interna, índice de refração N1, como ilustrado na figura. O objetivo dessa diferença é poder obter a condição de reflexão interna total do sinal óptico que se encontre na camada interna, de forma que ele se propague por toda a extensão da fibra. A tecnologia envolvida na confecção das fibras ópticas deve garantir que o ângulo de refração e a relação entre N1 e N2 sejam respectivamente. Então vamos entender como que acontece, essa tal de reflexão interna total. O que vai acontecer, a princípio? Eu vou desenhar aqui dois meios só para a gente poder entender antes a situação. A gente vai ter aqui um meio 1 e aqui a gente vai ter um meio 2 qualquer. E aí, essa refração ela vai se basear na lei de Snell. A lei de Snell é dada por Ni, o índice do meio onde vai acontecer a incidência da luz, vezes o seno do ângulo de incidência, e isso tem que ser igual ao índice do meio onde vai acontecer a refração, vezes o seno do ângulo de refração. E aí, aqui na lei de Snell, a gente vai precisar trabalhar com o quê? A gente vai trabalhar com ângulos entre 0 e 90 graus. A partir disso, a gente pode entender o seguinte: quando o ângulo é 0, o seno de 0 é 0. E o seno de 90, que é o maior valor possível, é 1. Então, quando o ângulo vai de 0 a 90, o valor do seu seno aumenta. Então, a gente pode dizer o seguinte: o ângulo ele é proporcional, vou colocar aqui o símbolo de proporcional, tá? É o alfa, ao seu seno. E o que isso indica? Indica dizer o seguinte, que se o ângulo aumenta, o seu seno aumenta. E se o ângulo diminui, o seu seno diminui. Beleza, legal, Luiz. E aí, o que eu tenho a ver com isso? Aqui, se você observar a lei de Snell, você tem duas grandezas sendo multiplicadas. Isso indica que elas são inversamente proporcionais. Em outras palavras, eu estou te dizendo o seguinte: quanto maior for o seno do ângulo, menor, consequentemente, vai ser o índice de refração daquele meio. E aí, quanto menor for o seno do ângulo, maior vai ser o índice de refração. Então, vamos observar a seguinte situação, A gente precisa, relembrando só que o seno do ângulo é proporcional ao ângulo. Então, gente, vamos supor uma situação onde N2 é maior que N1. Tá? Essa situação que eu estou mostrando para vocês, ela não tem relação ainda com a fibra ótica, tá bom? Só para a gente poder entender a refração e a lei de Snell. Vamos supor que a gente tem um ângulo aqui. E como o raio vai incidir na superfície de separação entre os meios, a gente vai ter que desenhar uma reta normal. E aí sim a gente vai ter que o tal do ângulo de incidência. Observa que N2 é maior que N1. Então, o que vai acontecer? O ângulo, quanto maior for o índice de refração, menor o seno, e quanto menor o seno, menor o ângulo. Show de bola? E aí, isso significa dizer que quanto maior o índice de refração, mais próximo da normal o negócio vai ficar. E não tem problema nenhum isso acontecer. O problema vai acontecer se N1 for maior que N2. Por quê? O que vai acontecer? Só vou desenhar um outro raio para vocês poderem entender. Vamos supor que eu vou desenhar um raio mais próximo, eu faço um raio mais próximo nessa superfície entre esses dois meios. Então, agora o raio de incidência está vindo aqui, bem próximo à normal. Isso significa dizer que a refração vai acontecer quase tangente ao meio 2. Beleza?
Agora, vamos inverter a situação. Eu vou dizer que N1 é maior que N2 e vocês vão ver o que vai acontecer. Vou apagar aqui as coisas para a gente poder entender melhor. Aí aqui a gente vai desenhar novamente a reta normal. E aí eu estou dizendo para vocês agora que N2 é menor que N1, né? N1 é maior que N2. E aí, quando você manda a reta normal, o que vai acontecer? Quem tem o maior índice de refração tem o menor ângulo. Então, significa dizer que lá em 2, o ângulo tem que ser maior. Significa que vai acontecer isso aqui, ó. Essa vai ser a refração. E aí, vamos supor que a gente vai mandar um outro raio um pouco mais aberto. Vai acontecer isso aqui, ó. Até um momento, né? Vai ficar mais aberto ainda. E aí, até o momento que a gente vai lançar um raio de luz, e esse raio refratado ele vai vir tangente. Vindo tangente, a gente já vai ter a condição de reflexão interna total. Então, a condição de reflexão, para existir a reflexão interna total, é que o ângulo, né, do meio onde vai existir a refração tem que ser 90 graus, beleza? Tendo um ângulo que seja de refração de 90 graus, a gente consegue a reflexão total. Se você fizer um ângulo maior do que isso, o raio de luz nem refrata mais. Por quê? Porque passou dessa superfície, né? Ele só vai fazer isso aqui, ó. Mas vocês também precisam lembrar que toda refração tem uma reflexão. Então, para todos esses raios, o vermelho, o azul, existe também uma reflexão normalzinha. O problema é que quando a gente atinge um ângulo de 90 graus, a gente só vai ter, a partir desse ângulo, reflexão interna total. Beleza? A gente não tem mais a refração. E é isso que a fibra ótica quer que o ângulo, a luz fique presa exatamente aqui para ela poder o quê? Ficar se propagando. A partir dessa explicação, a gente já pode entender que o ângulo que a gente quer de refração para acontecer a reflexão interna é o ângulo de 90 graus. Então, a gente já elimina A, B, C. E pelo que a gente viu, o que tem que acontecer? Olha só, para acontecer a reflexão interna total, o índice, o meio onde vai incidir a luz, tem que ter um índice de refração maior do que o meio onde vai acontecer a refração. Então, nesse caso aqui, a luz está incidindo em N1 e vai refratar em N2. Ou seja, para acontecer a reflexão interna total, o N1 tem que ser maior que o N2, beleza? E a partir disso, a gente já pode marcar a letra E como resposta, porque ela fala de N2 sendo menor que N1. E dessa forma a gente finaliza a questão. Eu vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!